Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje, na verdade, uma palavra que eu tenho sido no meu coração. Eu tenho compartilhado ela lá em Taguatinga. E eu acredito que é uma palavra que é esse tempo nosso como igreja. Nós estamos vivendo um tempo de um Kairos de Deus. Kairos é um tempo especial, específico. Você sabe que Deus não trabalha conforme o nosso tempo. O nosso tempo é meses, dias, semana. Mas Deus não é assim. Deus trabalha como os Eclesiastes, dá tempo para todas as coisas. Tempo para sorrir, tempo para chorar, tempo para nascer, tempo para morrer. É assim que Deus trabalha na nossa vida, com seus propósitos. Aos tempos para Deus cumprir os seus propósitos. E hoje nós vivemos um tempo que Deus tem tido o propósito de estar nos levantando como igreja, como equipe do Distrito Federal, todo, que envolve aqui Formosa, para avançarmos para outro nível de vida com Deus, de fé, de fruto, de crescimento, de amadurecimento, de unção desses dias. Fala ao seu irmão, fala, esse é o tempo para o maior de Deus, para um tempo específico, para Deus nos promover na nossa vida e no nosso ministério. Quem crê nisso, diga amém. Vou dizer para você, é o tempo de Deus promover novos líderes na sua vida, amém? Na nossa vida como igreja. É isso que nós estamos percebendo. Mas para nós experimentarmos esses novos tempos, esses novos ciclos, nós precisamos de entender algumas coisas que Deus faz. Nós precisamos de entender algumas maneiras de Deus, algumas coisas que são precisas nós servir, aprender, para que possamos entrar de fato nesse tempo novo que Deus tem na nossa vida. Vocês têm crido nisso. E eu tenho falado, ministrado em Taguatinga esses últimos 2 domingos, exatamente sobre isso. Eu quero compartilhar. Não dá para falar tudo, eu nem lá terminei, mas eu creio que o que eu falar esta noite vai ser o suficiente para despertar você, para fortalecer você, para ativar você, para motivar você, para você poder entender que você está num tempo muito precioso. Você é uma pessoa privilegiada. Não pense que você está aqui por estar. Deus colocou você neste lugar, nessa cidade, nesta igreja, para cumprir o propósito dele. Esse seminário tem esse objetivo, o seminário da visão, edificando uma igreja de visão. Talvez você ache que uma igreja de visão é só aquela que fala a célula, como é que funciona, que é importante. Não, é muito mais do que isso. A célula faz parte de uma visão, mas não é só ela. Até mesmo para a célula cumprir o seu propósito, ela precisa de estar debaixo de uma visão que Deus quer, que Deus enxerga. Amém? E para as células avançar, precisam de homens, de mulheres que entenda isso que eu vou falar. A cada vez que você sobe de degraus em Deus, a sua célula também vai subir. Os irmãos que andam com você vão subir, vão avançar. Os irmãos sabem que o propósito de Deus para as nossas vidas não é você estagnar, é você sempre crescer, é você avançar. É aquilo que Paulo fala, de glória em glória. Você tem que avançar. Qual é o propósito de Deus para a vida do ministério do João? Qual é o propósito de Deus para o ministério da Sônia, de vocês? Crescer, é avançar sempre, em todos os aspectos. Estagnação não vem de Deus. Aí você pergunta, por que então que tem muitas pessoas que convertem e você observa que passa o tempo, passam-se os anos, as pessoas vão se envelhecendo e você vê que parece que é uma estagnação. A pessoa parece que não sai de níveis. Já observaram isso? Aqui mesmo, talvez na cidade, você pode observar que a igreja, irmão, gente boa, gente jóia, mas sabe, passa um ano, 2 anos, 5, 10 anos, 20 foram batizados, a mesma coisa, estagnado. Isso contradiz o que Deus tem para a nossa vida. Põe uma coisa na sua cabeça, a vontade de Deus é que sempre cresçamos em tudo, inclusive no seu ministério, na sua liderança. E a igreja precisa ter essa visão, amém? Precisa avançar em relação a isso. E o que eu comecei a ministrar tem a ver com a visão, para você alargar, porque nós só vamos até onde nós enxergamos, amém, querido? Nós só vamos até onde nós enxergamos. Por isso que nós sempre temos que pedir ao Espírito Santo, me livra da cegueira espiritual, da falta de percepção. Sabe, tem gente que passa o tempo e ele não consegue discernir o que Deus quer, o que Deus está fazendo, como Ele faz. Ele fica estagnado, ele falta a visão de Deus na vida dessas pessoas. E nós temos que sempre orar e pedir: Espírito
Santo, eu não aceito ser cego. Está aí o teu governo, está aí o que o Senhor está fazendo, eu não vejo, não enxergo, não percebo. Deus nos livre disso, amém, querido? Deus nos livre, sabe? Por isso que é importante nós temos que ter uma igreja cada dia que tenha uma visão, amém? Uma visão que não fica estagnada, mas uma visão que sempre está lá, sendo alargada, sempre está crescendo, sempre avançando, sempre Deus acrescentando. Aí você já deve estar perguntando, pastor, tudo bem, já entendi, o que é preciso? Vamos aprender o que é preciso para você experimentar as promoções que Deus tem para nós, né? Para passar dos novos níveis. Nós vamos usar um personagem que todo mundo conhece, que é Pedro. Pedro, discípulo de Jesus. Eu vou ter que resumir aqui, porque essa palavra é muito longa. Como eu disse, vou fazer um pequeno resumo, tá, meus irmãos? Pedro é um exemplo claro de um discípulo, de um homem que andou com Jesus, foi chamado por Jesus. Vocês lembram que ele era um pescador, Jesus o chama e falou: fazer você pescador agora de almas. Naturalmente falando, Pedro era o improvável, era tanto defeito do caráter, uma personalidade muito impulsiva, sanguínea. Pedro é aquele cara cheio de inconstância. Uma hora diz: Jesus, eu te amo, não vou te negar, mas quando o galo cantou, né, ele lembrou disso e falou: eu te conheço. Jesus já havia crucificado e falou: não conheço. Negou Jesus, e era aquele que disse que amava, né? Em alguns momentos se desviou mesmo momentaneamente do propósito de Deus, infantil, carnal, né, frustrante. Mas depois, o que você observa na vida de Pedro? Que houve uma grande mudança. Aquele Pedro, que não era Pedro, na verdade, que não era Pedro ainda, mesmo andando com Jesus, mesmo comendo com Jesus, mesmo vendo os milagres de Jesus, mesmo, sabe, tocando em Jesus, fazendo parte do ciclo ali, íntimo de Jesus, mesmo assim, com ele 3 anos, até certo momento, ainda era, vamos colocar, um cristão, um crente carnal, natural, infantil, estagnado, sabe? Estava avançando, estava crescendo. Mas depois você vê uma coisa tão linda. Depois de um processo, eu vou explicar como isso acontece, você vê Pedro lá em Atos, não é mais, entendeu? O Simão, caráter inconstante, impossível, estável. Você se vê ali um grande homem sendo usado, um dos grandes líderes da igreja. O seu ministério atingindo milhares de pessoas. Você conhece a história de uma pregação de Pedro no início do livro de Atos, falando sobre o Evangelho, falando sobre o nome de Jesus, 3.000 pessoas batizadas. Depois você vê um Pedro que no nível de vida de Deus, do sobrenatural de Deus tão forte, que diz que ele ia para o templo orar, só a sombra dele, não é que a sombra em si curava, mas era tanta unção que as pessoas eram curadas. Depois você vê Pedro experimentando uma experiência profunda com Deus, ao ponto também sobrenaturalmente ele está preso em um momento, vai lá o próprio anjo, abre a cela e ele sai. Você vê um Pedro que antes pegou Jesus, depois morre por causa de Jesus. Você vê um Pedro que quando abria a sua boca para falar do Evangelho, para falar de Jesus, até os letrados, os cultos falaram: o que é isso? Isso seria um analfabeto e falando desse jeito, de onde veio tanta sabedoria? Então o que você vê? Em Pedro nós temos o exemplo do que Deus quer fazer também na nossa vida. Acha bem, pode ser amém? Pedro identifica comigo. Interessante que você vê um Pedro, como eu e você, talvez muitas coisas até piores, inconstante, estabilidade, impossível, carnal, tem hora muito dirigido pelas emoções, pelos sentimentos. Mas também nós somos assim, né? Os irmãos às vezes ainda estão nesse nível. Só faz quando sente, só, vou liderar o que eu estou sentindo, agora eu estou sentindo mais, não vou liderar. Eu vou evangelizar hoje, o que eu estou sentindo, não estou sentindo. O irmão olhou assim, meio cara torcido comigo, agora eu me livrei, vou sair da igreja, que não tem isso. Só lá em Cabatinga não tem essas coisas, né, irmãos? Só graças a Deus aqui não tem essas coisas. Aí o pastor fala alguma coisa que tu gosta, vou sair dessa igreja, porque olha, o pastor é muito duro, o pastor está falando não sei o que e tal. Estou falando de coisas que aqui não tem, estou falando de coisas que só eu enfrento lá. Ou seja, identifica conosco. Tem muitos irmãos que estão nesse
meus inimigos, mas entenda uma coisa: Deus quer que você avance como ele avançou. Deus quer te usar como João Pedro, ou até mais. Deus quer derramar níveis de fé, de unção, como derramou em Pedro, até mais na sua vida. Deus quer que você experimente o sobrenatural de Deus. E quando eu falo sobrenatural, não estou falando igual o João de Deus, de Abadiano, não é isso não. O sobrenatural que eu estou falando é aquela vida de Deus operando em você, manifestando em você. Quando eu falo sobrenatural, eu estou falando você viver nesse nível que na verdade tem que se tornar algo normal na sua vida. Esse nível de unção, esse nível de comunhão com Deus, de nível que Pedro se chegou, essa que é a vida que Deus quer para nós. Então eu sinto muito feliz que quando eu olho para Pedro eu falo, tem chance para mim. Quando eu olho para Pedro eu falo, opa, o caminho está aberto para mim também. Pedro não é o homem perfeito. Pedro é o homem, é o discípulo, foi infantil no momento da vida, foi carnal, chegou ao ponto de negar Jesus, deu trabalho e bom maneiro. Aqui também nem os irmãos dá trabalho para o pastor também, né? Idas e voltas, perguntou, quero, não quero, agora estou, pode contar comigo. Ele quer saber disso não. Esse homem experimentou depois, se tornou um grande líder, o homem da unção, o homem do poder, o homem da autoridade, lá no livro de Atos. Mas essa mudança não foi fruto de mágica. Vou esperar uma hora Deus vai mudar minha vida. Qualquer dia desse eu vou ter um ministério muito grande, cheio de mover, do avivamento. Não vem nessa. Há princípios, há questões, e é isso que eu quero hoje explicar para você. O que é preciso para você avançar? Por que eu digo isso hoje? Porque, como eu disse no início, nós estamos num tempo específico de Deus no Kairos. Eu creio nisso. E não é só onde eu estou aqui, Formosa. Já há algum tempo vocês estão nesse Kairos. Como eu disse na inauguração, esse prédio é um sinal desse Kairos. Não se ilude, isso é um milagre. Não acontece, a gente anda muito. Não é qualquer dia que acontecem essas coisas por aí, não. Isso é um Kairos. Não é porque o João é bonitinho, é feio, não. É porque Deus tem um tempo. E os irmãos, isso aqui não é só questão de um prédio, não, é muito mais. Isso é um sinal, sabe, que mostra, que sinaliza o rumo que Deus quer, o propósito que Deus quer para vocês como igreja. E você não pode aceitar ficar sentado, passivo, sabe, como filho de Deus. E Deus tem para os seus filhos projeto. Deus não criou você para soltar você do mundo e pronto. Deus criou você com um projeto, com algo, com um rumo. Você está aqui porque Ele quer cumprir isso, sabe? Há pessoas esperando você se levantar e nesses níveis que Deus tem para serem salvos, para serem restaurados, para serem curados. Nesse exato momento, nessa cidade, há muita gente esperando pelo seu levantar no mundo espiritual. Há muita gente esperando você avançar num nível mais ainda, para ser instrumento, para alcançar a vida dessas pessoas. Nesse exato momento, olha para essas cadeiras vazias. Aos olhos naturais estão vazias, mas no mundo espiritual tem pessoas aí. Aleluia. Agora, o que é preciso? Você. Deus usa você, a igreja. Agora, precisamos de avançar. E através de Pedro nós aprendemos isso, né? Através da vida dele, do processo de amadurecimento dele, nós aprendemos. Vamos ler o texto, Mateus 16, 13 ao 19. Aliás, até o 20. Acho que o texto se conhece muito, mas é um texto que traz para nós, mostra o que aconteceu, uma coisa que é muito chata. Mateus 16, 13 ao 20. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Em outras palavras, quem diz o povo ser eu? Jesus perguntou aos discípulos. E eles, os discípulos, responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Aí o que Jesus vira para ele e fala: mas vós, continuou ele, Jesus, quem você diz que eu sou? Qual a visão que vocês têm de mim? Qual a revelação? Qual o conceito?
né? Aí houve um silêncio. Aí surgiu quem? A figura Simão Pedro. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, da terra, terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra, terá sido ligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que alguém dissesse ser ele o Cristo. Amém? É bacana isso aqui. O que vocês viram aqui? Qual o cenário? Em um momento ali do discipulado, da convivência de Jesus com os discípulos, Jesus, para chegar num ponto, ele faz uma pergunta. Porque na verdade Jesus não estava interessado em saber o que o povo achava de achar. Jesus não era preso a conceitos das pessoas. Tá? Jesus não tinha esse negócio de estar preso à reputação. Mas ele usa isso para fazer uma obra, para ensinar algo para os discípulos, especificamente na vida de Pedro. Qual a pergunta que ele faz? Ele chega para os discípulos e pergunta: Pessoal, meus discípulos, quem o povo diz que eu sou? Quem eu sou para o povo? Qual a visão que eles têm de mim? Qual é a relação que eles têm de mim? Aí o discípulo falou: uns falam que o senhor é João Batista, outros falam que você é Jeremias, outros falam que tu és um dos profetas, outros falam que você é Elias. Aí Jesus: beleza, mas tem uma coisa. Aí Jesus vira e fala: bacana, mas agora eu quero saber algo mais profundo que me interessa. Agora me interessa. E vocês, meus discípulos? E vocês que andam comigo? Vocês que foram chamados por mim? Vocês que, sabe, veio eu fazendo milagre, veio eu pregando, come comigo, dorme comigo, até sustentado também pelo meu ministério. Você, discípulos, em outras palavras, você crente, você irmão, irmã, né? Você igreja, qual a visão que vocês têm de mim? Qual o conceito? Até onde vai o conceito de vocês? Qual a definição que vocês têm de mim? Sabe qual é a relação que vocês têm de mim? Aí houve um silêncio. Posso imaginar aqui, ninguém falou nada por um momento. Que coisa interessante isso. Quando perguntaram o que o povo dizia, todo mundo falou: é Jeremias, é Elias, é João Batista, é um dos profetas. Mas quando Jesus chega e faz uma pergunta que cabe a eles responderem, eles não sabiam. Não sabiam. Sabe? Porque até então, olha que coisa interessante isso, até então, apesar de andarem como discípulos, apesar de, sabe, ter uma vida tão próxima fisicamente com Jesus, eles não tinham uma revelação ainda clara de quem era Jesus. No grupo ali, alguns pensavam, aqui não está escrito não, mas você vê no Evangelho, tinha muitos dos discípulos lá com Jesus. Qual que é a visão que tinha de Jesus? Misturado. Uns achavam que Jesus era o Messias naturalmente, aquele que viria e tomaria políticamente, sabe, governo de Roma, e estaria liderando os judeus que estavam. Olha que visão distorcida. Estou com ele, que o dia que ele fala que vai reinar, então o dia que ele for reinar, eu vou ser ministro. Vocês lembram que teve até a mãe de Tiago? João chega perto de Jesus uma vez e fala: Senhor, é o seguinte, eu quero que tu empregue com os meus filhos, que chegou, né? Aí Jesus dá aquela lição na vida deles. Outros diziam que tinha Zelote. Zelote, você tem ideia, é como um revolucionário, um chico. Eles usavam até um tipo de canivetinho aqui, direto, uma faca. Esse era o grupo dos discípulos. Tinha pescador como Pedro, tinha publicano, colhedor de impostos. Você pode ver que o grupo de Jesus até então, eu amo Jesus isso, né? Porque ele não vê o que é ruim, o que é natural, mas ele acreditou naqueles homens. Talvez um grupo que eu não acreditaria nem você. Isso representa o que é a igreja? A igreja tem gente de tudo quanto é jeito. A igreja tem gente de tudo quanto é maneira, um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Inclusive aqui não tem isso não, mas lá em Itaguatinga, se deixar, os irmãos querem pouco, quer que a igreja seja conforme o que eles pensam. Incrível isso, não? Como é que você não tem isso? Até careca.
ser assim. Ah, mas não concordo. Ah, mas ali é assim, lá as comparações. Ah, mas não sinto. Geralmente é assim. Você sabia que um dos grandes trabalhos do pastor é preservar uma mentalidade bíblica, se deixar a igreja vir no Frankenstein. Frankenstein vocês conhecem, né? Aquele ser do filme que é formado um pedaço de cada coisa. E tem muita igreja que é um Frankenstein. Porque quem governa não é a palavra, não é Deus, é a cabeça das pessoas. Sabia disso? E o que nós vemos aqui? Exatamente isso. Os discípulos naquele momento ainda estavam nesse nível carnal, natural. Sabe, a visão que eles tinham de Jesus era a visão misturada. O nível de revelação deles, zero praticamente. O nível de compreensão espiritual, porque Jesus veio para trazer o reino espiritual. Jesus naquele momento não veio para trazer um reino material, governamental, não como eles achavam. Houve uma mudança. Sabe, eles ainda não tinham entendimento ainda sobre isso. Parece que a mente estava bloqueada. Apesar de Jesus ensinar, falar, parece que ainda existia um bloqueio na cabeça daquele povo, daqueles discípulos. A mente era fechada ainda. Era uma mistura de religião judaica, outro de revolta, outro de emocionalismo, outro era carente, então via Jesus, a grande oportunidade de subir na vida. Era muita mistura, como hoje não se muda. Tem muitas pessoas, inclusive talvez você que está me ouvindo, nós não que você queira, mas faz parte do processo. Como eu disse, Pedro aqui é o exemplo meu e seu, do que precisa ser feito. Entendeu? Deus não espera de nós a perfeição. O que Deus espera de nós é dar resposta com o coração certo quando Ele ensina. Quando Ele fala a vontade dEle, nós temos entendimento, a gente fala, opa, então agora essa é a minha prioridade, eu quero fazer a vontade dEle. É isso que Deus quer de nós. Então a igreja precisa avançar, eu e você. Então você vê que esse é o grupo de Jesus. Eu estou resumindo, como eu disse, porque ela fala muita coisa, mas para você entender. Mas interessante que no meio disso, quando Jesus pergunta e eles não têm a revelação clara, ficam até calados, tem um que ninguém imaginava. Quem é que aparece? O impossível. Levanta, agora dessa vez foi diferente. Não falou a boquinha, não falou da parte dele. Você já começa a ver uma mudança aí. Aí Jesus, quem diz que eu sou? Quem vocês dizem? Todo mundo ficou calado, era essa mistura. Mas Pedro levanta e diz, tu és? Vamos ver lá. Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurado, feliz é você, porque não foi carne e sangue, ou seja, não foi fruto de um conhecimento natural, não foi fruto de um conhecimento filosófico, teológico, não foi fruto de um seminário, não foi fruto de uma filosofia, não foi fruto de uma leitura de livro, não foi fruto, sabe, de um pensamento próprio, de uma ideia, de um sentimento, não foi fruto, sabe, de um querer pessoal, não foi fruto porque ouviu alguém falando, mas porque o Pai te revelou. Você falou isso, que coisa linda, maravilhosa. Pedro começa a ter experiência que muda a vida de qualquer discípulo, de qualquer pessoa, chamada experiência da revelação. Ela imagina, todo mundo olha para ele e fala, esse cara não se tirou isso, não se colou. Você saiu disso, onde você aprendeu isso? Posso até imaginar. Onde você tirou essa? De onde? Você colou de quem? Quem soprou? Aí Jesus falou, ninguém, não foi homem, não foi sangue. Isso não é fruto de raciocínio natural, isso não é fruto de ideia, isso não é fruto de religião, de conhecimento de religião, isso não é fruto de estudo de escola dominical, isso é fruto da revelação, ou seja, o Pai mostrou. Oi, irmãos, é isso, aí você vê, começa a mudança. O que eu quero dizer com isso? Fala comigo. Fala, o meu crescimento, o meu avançar, a minha promoção espiritual é proporcional ao nível de revelação. Fala revelação, crescimento espiritual. Fala revelação, transformação. Revelação de glória, me leva a ter de glória em glória. É isso que muda. Eu disse para vocês no início, a coisa não é automática. Você olha para Pedro no livro de Atos,
algo passivo, automático. Ah, Pedro era carnal, Pedro era inconstante, negou Jesus, impossível, uma hora estava, outra hora não estava, uma hora era crente, outra hora desviava, uma hora disse Jesus, eu tenho aliança, mas depois não tem mais aliança, entendeu? E muda para um homem que se tornou velho. Por quê? Começou com revelação. Eu vou dizer um negócio para você. Toda mudança genuína que te capacita no mundo espiritual, que leva você a entrar numa dimensão de mais fé, de mais rico de Deus, de mais unção, de mais frutificação, ela é fruto de um livro de revelação. Por isso tem uma coisa que você tem que ter na sua vida, buscar sempre, é ter revelação da palavra. Por isso que Paulo orou, pedindo revelação, espírito de revelação e sabedoria, no pleno conhecimento de Cristo, pela vida da igreja. Porque senão, sabe o que acontece? Se você só tem a palavra quando o mundo só na mente, ela não se torna vida, você não é transformado. Você vai continuar sendo o Simão Barjonas, o mundo vai se tornar um Pedro, sendo que Deus quer que você torne um Pedro, porque é através de conselhos que a igreja se estabelece, se manifesta. Sabia disso? E Pedro parou de ser Simão Barjonas e se tornou Pedro a partir do momento que ele teve a revelação vinda de Deus. É a primeira coisa. Não adianta você, sabe, levar sua vida cristã sem a experiência da revelação. Por que nós somos uma igreja que estimulamos os irmãos a missão, a CTL, agora vai ter aqui, graças a Deus, o seminário? Por que estamos aqui hoje? O Mangueirinho está fazendo aqui hoje a campanha do sal, a campanha da toalha, a campanha da, sei lá, tanta coisa hoje que eu nem mais sei o que é. Do frango frito, falta esse agora, da chave. Porque poderíamos estar fazendo, porque, vou dizer para você, esse tipo de coisa não leva as pessoas a viver uma vida, um ministério à altura do que Deus quer fazer. Você precisa da palavra de Deus. Agora, não só na sua cabeça, você precisa ter a experiência que Pedro teve, aquela experiência, opa, entendi. Opa, mudou. Deus falou comigo. Isso faz toda a diferença. Deus falou comigo. Quem tem que escrever a revelação, em outras palavras, se resume nisso. Deus falou comigo. Não foi a profeta, que também não tem isso famosa. Ah, eu tenho que ir num monte hoje vai receber uma palavra. No Brasil não tem isso, também não deve ter. Anda atrás de palavra. Eu nunca ouvi Deus. Ouvir do outro, precisa da profeta, precisa de um monte. Meu Deus, que infância espiritual é essa? Deus tem um lugar que habita em você. Deus reside em você. Então você precisa de ter experiência da revelação, de ouvir Deus. Quando Deus fala com alguém, você ouve, obedece, sua vida é mudada, seu ministério é mudado, sua liderança é mudada. As células precisam, para serem saudáveis, de líderes que aprendam a ouvir Deus, que tenham uma relação com Deus. Aí muda, aí a saúde, aí a transformação, aí suas células se tornam, sabe, um lugar, sabe, se torna um instrumento de Deus, onde as vidas serão realmente transformadas, ali as vidas serão tocadas, a fome por Deus vai crescer, o desejo por Deus vai crescer, sabe por quê? Porque ali tem gente que ouve Deus falando, e quando Deus fala, as coisas são construídas, o que não tinha vai acontecer. Haja Deus, haja luz e houve luz. Haja isso, aconteceu. Deus constrói pela palavra, até na sua vida. As coisas do sobrenatural da vida de Deus, elas são construídas a partir da experiência de você ouvir a palavra de Deus. Muda. Tem muitas células que são doentes, sabe por quê? Porque o líder está doente. Sabe por que está doente? Porque não tem tido a experiência de comer e ouvir a palavra. Você tem que entender que a palavra não pode ficar só aqui, ela tem que se transformar em comida, ela tem que metabolizar. O que é comer a palavra? É trazer para dentro de você. E essa palavra tem que se tornar vitaminas, sais minerais, anticorpos, proteínas na sua fé, na sua vida espiritual, para você se tornar alguém saudável, porque você vai gerar exatamente a sua realidade. Se você tem uma realidade de saúde, lá na sua célula vai ter uma realidade de quê? De saúde. Se você é alguém que tem realidade de unção,
Se você tem realidade de Deus na sua vida, isso vai se espalhar para outros. Mas tudo inicia com o quê? Revelação. Eu quero dizer para vocês que estão aqui, queridos, líderes bem-sucedidos são líderes que têm experiência da revelação da palavra. Eu estava ouvindo um testemunho, né, além de outros que eu ouvi, de uma pessoa do mundo, não muito famoso, todo doidão, tatuado, pé, cabeça, não até ter visto esse testemunho, mas o que me tocou muito. Ele falando o seguinte, que ele se converteu, e lógico, tudo tatuado, e Deus começou a usar, e ele sempre chamado nas igrejas para pregar. Normalmente eu queria pregar, qual sempre a pergunta que os irmãos faziam: pode ou não pode tatuar? Eles já tinham até perdido a paciência. Eu só queria saber sim ou não, pode ou não pode? Aí eu disse que teve um dia que ele orou e Deus deu para ele uma sabedoria. Eu achei muito bacana isso. Ele disse que teve um dia que alguém fez a mesma pergunta de novo, ele disse que deu vontade de novo de entrar no carro. Aí sabe o que ele fez? Ele foi contar o testemunho dele, ao invés de dar a resposta. Ele falou o testemunho dele. Ele disse que um dia estava numa crise existencial, de identidade existencial. Estava no banheiro, de frente ao banheiro, estava procurando onde queria fazer mais uma tatuagem. Aí de repente, lá no fundo, veio uma voz e disse: chega. Só isso. Ele falou: nossa, Deus falou comigo. Tem ninguém aqui. Chega. Aí ele saiu e falou: tá bom, não preciso mais. Chega. Aí chegou perto e falou: mas você não vai tatuar mais não? Deus falou comigo: chega. Ninguém falou comigo, foi Deus que falou. Chega, chega. Nunca mais. O que ele quis dizer com isso? Que a verdadeira experiência com Deus de transformação não é fruto de dizer pode ou não pode, faz ou não faz, não é fruto de religião, é fruto de você ter vida com Deus e ter revelação. Quando você tem revelação, não precisa de ficar perguntando: pastor João, pode ou não pode? Pastora Sônia, posso fazer ou não pode? É certo ou errado? Não. Quando você ouve Deus, sua vida muda, seu caráter muda, seu nível muda. Foi o que aconteceu com Pedro, mas isso é necessário você buscar, meu querido. A chave para você ser um cristão, ser um discípulo, ser um líder bem sucedido, começa por aí. Revelação, ouvir Deus, Deus falar, Deus falar, Deus falar na sua vida. Quando Deus fala, muda. Aí ele vira e fala: eu achei tão lindo isso, falou: não vou mais, porque você está doido? Não, porque Deus falou. E quando Deus falou, você não gosta de tatuar? Amo tatuar, mas Deus falou comigo, que privilégio. Se Ele falou, então o que vale agora não é o que eu gosto, é o que Ele quer. Então eu quero fazer o que Ele quer, porque é um privilégio. Então eu não tatuo mais. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo aqui? Diga amém. Fala comigo: revelação, transformação. Revelação me promove para novos níveis. Fala de fé, de missão, de frutos, de vida com Deus. Essa cidade vai ser alcançada à medida que cada um aqui crescer no nível de revelação. Essa cidade vai ser conquistada através da sua vida. E eu declaro para você nessa noite, como eu disse, você está no Kairos de Deus, e nesses dias o seu entendimento espiritual vai abrir, seus olhos vai abrir, você vai ouvir Deus falando com você, Deus vai falar com você, e você vai ter mais fome, mais sede de estar diante dele, relacionado com ele, ouvi-lo. Aleluia por isso. Esse é o propósito de Deus. E vou dizer para você, líderes que têm essa experiência são líderes que priorizam relacionar com Deus, priorizam gastar tempo, investir tempo com Deus para ouvi-lo. Muda tudo. Eu até brinquei semana passada. Aí eu falei: você quer revelação? Você tem que relacionar com Deus, orar. Mas não é orar religiosamente, não é orar como uma lei. Você tem que orar como um relacionamento. Até esse dia eu estava orando, eu falei: Deus, me dá uma ilustração para mim falar de oração de uma maneira diferente. Aí eu estava tendo hora mexendo no Facebook. Aí eu falei: é isso aí. Qual que é a oração que leva você a conhecer e revelar a Deus? É como a relação do Facebook, não como usa o mal. O povo aí usa Facebook igual os doidos, sem juízo. Hoje eu estou assim, né? Tira foto, mostra, nunca tenho fé. Aí no outro mundo faz o comentário. Hoje eu estou pensando assim.
Olha tudo isso. Agora, o que acontece? É o mau uso. Mas o Facebook em si, bem usado, é uma coisa que se tem para conversar, expor, ouvir, falar. Então, você precisa de Facebookar com Deus. Esse é esta estima. Oh Deus, ensina isso. Aí na hora, é assim. Deus, eu estou com essa luta. Aí na hora dá. Então, orar é Facebookar. Entendeu? Porque essa palavra, para você entender, você vai ter vida com Deus. Você vai ter, sabe, se quem anda com Deus vai ser parecido com Ele, vai ser transformado, vai ser mudado, sabe, vai ser apaixonado, vai conhecer e ser conhecido, vai ter intimidade. Sabe, isso é que tem na sua vida. Muda, quer ter revelação? Então faça isso, lembra do Facebook, intimidade. Não é a oração religiosa, mecânica, mas é intimidade, relacionamento. Fala, ouve, para ouvir. Ele fala, ele cola algumas imagens que quer, ele escreve algumas coisas no seu coração, fala direto para você, mostra para você, corrige você, te dá sabedoria, te dá orientação. Aí você vai fazer. Esse é o propósito de Deus. Sabe comigo? Nesses dias eu declaro que a fome do meu coração para relacionar com Deus está crescendo e vai crescer muito mais. Eu declaro que a minha intimidade com o Pai vai crescer. A minha fome por Deus vai crescer. Fala, meu desejo pelo Senhor vai crescer. Fala, nesses dias o meu coração está sendo transformado para um coração faminto por Deus. Pode dizer glória a Deus por isso? O Senhor fala, esse é o tempo. E vai crescer a sua fome por Deus. Sabe, você vai estar cheio de Deus. Onde está cheio de Deus, vai ver mudança, vai ter transformação. Você vai ver os irmãos que andam com você serem mudados, transformados. Você vai ver seu nível de liderança ser outro. Você vai ver sua pregação ser outra. Você vai ver seu aconselhamento ser outro. Você vai ver seu discipulado ser outro. Você vai ver sua postura ser outra. Você vai ver seu cultuar ser outro. Sabe por quê? Esse é o tempo. Esse é o momento para a sua vida. Glória a Deus por isso. Então, o que mudou a vida de Pedro? A partir da revelação. Deus fala. Revelação se resume nisso. Deus falou comigo. Entendi. Foi claro. Não foi o pastor João, nem o pastor Marcos. Quem falou foi Deus. Talvez usando um ou outro. Falou uma palavra. Como nesse exato momento, Deus pode estar dando revelação para você. Deus está falando com você no teu livro. Agora, olhando aqui essa experiência de Pedro, nós vemos o quê? Que existem 3 revelações, 3 níveis de revelação que nós precisamos crescer nelas, para nós também crescermos nos nossos níveis em Deus. Fala comigo, 3 níveis de revelação, 3 níveis de profundidade. Fala, 3 níveis de revelação e leva a avançar nos 3 níveis de relacionamento, de profundidade em Deus. Qual é o primeiro nível? Ele vai falar tudo. Tá? Mas você vai entender. Eu já vou avisar isso para você. Qual foi o primeiro nível que Pedro teve de revelação? Qual a primeira revelação que ele teve, que todos nós precisamos de ter para poder se aprofundar mais nessa vida com Deus, na vida ministerial, no propósito de Deus? Está dizendo ali. Respondeu Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Essa foi a primeira revelação. Qual é a revelação que Pedro teve? Que Jesus era o Salvador. Tudo na sua vida, para você avançar e aprofundar, tem que começar com esse primeiro nível. A pessoa precisa de ter nível da sua salvação em Cristo. Ela precisa de entender que só Cristo pode o quê? Salvar. Essa é a primeira revelação que Pedro teve. Recebeu pelo Espírito de Deus. É a revelação que todo homem, toda pessoa precisa de ter, que ele precisa entender que só há um que oferece para ele de graça, amorosamente, a salvação. Não é a salvação da religião, não é a salvação de outra coisa, é a salvação. Sabe qual é o grande problema hoje? É que as pessoas têm recebido o Evangelho não completo. O Evangelho tem sido ensinado pelas metades, um pouquinho. É um evangelho cheio de mistura. Por isso que as pessoas não são transformadas.
Por isso que as pessoas não experimentam a riqueza e a profundidade da obra e da graça de Deus na sua vida. E a primeira coisa que você precisa, que o ser humano precisa entender é isso, que ele precisa da salvação. Salvação que vem de quem? De Jesus. A revelação que o Filho de Deus, que é Jesus, traz salvação. E quando ele tem isso, você conhece, muda e diz: bem-aventurado quem realmente tem a revelação real da salvação, se torna alguém feliz até o sermão de mundo. Quando é uma salvação genuína, muda até o semblante, muda tudo, se torna bem-aventurado, se torna feliz. Por que eu estou dizendo isso? Não se iluda. Às vezes você acha que só o fato da pessoa estar sentada no banco que é de igreja ou de culto, você acha que ela é salva. Tem muita gente que está em culto que ainda não experimentou a revelação genuína da salvação. Não houve ainda realmente uma salvação genuína. Tem muita gente que tem revelação da salvação da religião, mas não tem a salvação em Cristo. Não tem ainda. Isso é muito sério. Tem muitas pessoas, eu falei muito isso semana passada lá, e até uma pessoa depois no final falou: hoje eu descobri que em tantos anos eu preciso desse tipo de salvação na vida que eu não tinha. Incrível isso, não? Pastor, o que mostra que alguém é salvo? Mudança de natureza. Não é só mudança de fachada. Hoje agora a fachada foi mudada. Hoje eu não faço isso, não faço aquilo outro. Hoje eu estou assim, estou agora com o dedo de dormir. Não. Aí passa de 6, 7 meses, está afundada em prática, não adianta. Com os grandes sinais que mudam, a verdadeira salvação em Cristo, quando você tem revelação, você vai entender que a partir daquele momento, uma nova pessoa entrou dentro de você. E essa nova pessoa, ela é santa. É o Espírito Santo de Deus que entra dentro de você. E quando entra de você, há uma mudança radical, que não é pelo seu esforço, que não é você planejar. Você muda porque mudou a essência. Agora o seu perdão não é mais para o mundo, para a carne. O que para você era normal e diante de Deus era pecado fora do plano, não é mais normal. E às vezes agora, quando acontece um pecado, você não tem mais prazer, é só um acidente. O seu perdão não é mais para as coisas de lá. O seu pendura agora para as coisas do Espírito. Há uma fome, há um desejo, há uma busca, há uma alegria, há um querer, há um esforço, há uma convergência de vida para aquilo. Então eu fico vendo alguns irmãos que devem ter dano. Eu falo: meu Deus, será que nasceu de novo? Porque eu vou dizer para você: será que nasceu de novo? Você nota que não há uma nova natureza. Você nota que não há uma nova essência. Tem muita gente aí fora que não está dentro da igreja, prédio, que é salvo e não sabe. Sabia disso? E tem muita gente que está dentro dos prédios da igreja, que às vezes está porque gostou da irmãozinha, lá, o senso religioso também, você com a religião, mas não é salvo ainda em Cristo. Não tem revelação sobre isso. Para ele, salvação é mudar de religião. Todo mundo. Para ele, salvação, sabe, é vestir uma roupa diferente. Quando muito. Para ele, salvação é mudar umas palavras. Mas a essência ainda de Jesus, a essência do Espírito Santo não tem. Está tudo normal. O prazer do mundo ainda é muito grande. Os irmãos sabem, quando você é salvo em Jesus, Deus em revelação, não significa que você não vai ter erro, porque erra para estar aqui, mas não que você quer. Mas quando você erra, sendo salvo para valer, você fica mal. Você não tem prazer mais lá fora. Você pode até ficar chateado com alguma coisa, às vezes, por imaturidade, mas você nunca vai ter prazer de novo no Egito, no mundo. Eu às vezes fico vendo, eu quero dizer: não, cadê aquele fulano aqui? Também não deve ter isso, não. Para, cadê fulano? Ixi, mergulhou de novo, pastor. Meu Deus.
Meu Deus, cadê Beltrano? Estava aqui desse jeito, passa 1 mês, 2, 3, 6, voltou de novo com minha lavagem com o mundo. Meu Deus. Engraçado, eu tenho muitos anos de convertido. Eu passei por Cristo, nunca tive esse negócio de enfiar. Não quero Jesus. Nunca. Converti novinho, 16 anos, alguma coisa assim. Nunca tive prazer em outra coisa, não sei estar fazendo a vontade de Deus. E às vezes fico vendo qualquer coisinha. Vou tirar uma temporada agora. Vou embora, vou contar todas. Que não tem isso não. Fala comigo, tem que nascer da água e do Espírito. Então, nascer espiritual. Fala uma nova pessoa que o Espírito Santo nasce em mim. A obra de Deus, para você avançar mais nela, para você ser promovido, para você crescer, para você entrar em águas mais profundas em Deus, para você experimentar o melhor de Deus na sua vida, o extraordinário de Deus, o extraordinário sobrenatural de Deus, a maturidade de Deus, tudo começa a partir da primeira revelação, salvação. Por isso que a igreja precisa de orar. Nós não temos oração de concordância? Precisa de orar para as pessoas serem convencidas pelo Espírito Santo de Deus a nascer, a ter revelação da salvação. Agora vamos dizer mais, não ore só nos 21 dias ou 40 ou 50 de jejum. Nós temos que, na verdade, orar todos os dias desse compromisso. Você lembra quando você pega lá na sua folha de oração de concordância, tem um roteiro de como orar? Os irmãos lembram disso aí? Se você não tem, eu incentivo você a começar a usar agora. Use na sua célula, use agora no jejum, use para quando vai no encontro, você como líder, discipulador. Ali atrás do roteiro tem uma parte que a gente orienta dizendo: ore para que seja convencido do quê? Do pecado e da justiça. Nós temos que orar para as pessoas que têm revelação. Tem muita gente que não nasceu de novo porque não teve revelação. Tem muita gente que não nasceu em Cristo ainda porque não teve revelação. Tem que orar, tem que fazer encontro, tem que evangelizar, tem que clamar por almas, clamar pelo seu amigo, clamar pela faculdade, pelo vizinho, sabe? Clamar: Senhor, salva a Formosa, salva as famílias que estão aqui. Senhor, abre os olhos, abre o entendimento, que eles cheguem ao ponto, sabe? Veja que só Cristo salva, que eles desejam Cristo, que eles chegam ao ponto e falam: eu quero esse Jesus que você está pregando, eu quero esse Jesus que eu fui lá na reunião da igreja, eu quero esse Jesus que lá no encontro vocês pregam. Sabe isso? Então, o primeiro passo, sem novo nascimento, sem revelação da salvação, não há novo nascimento. Se não nasce de novo, não tem como avançar nos outros níveis. Não há como avançar no propósito que Deus tem para chegar. Precisamos ter a experiência genuína do novo nascimento. E o que mais marca o novo nascimento? Nova natureza. Seu pai olha para você e fala: nossa, você é um doidão. Mas cadê o doidão? Não, aqui agora eu estou tranquilão. Olha para você que era aquela rebelde. Mas o que aconteceu? Até você assusta. O que aconteceu comigo? Você está tão diferente. Porque agora é uma nova criatura. Interessante que a Bíblia diz que fala nova criatura. As coisas eram ficar atrás e tudo se faz novo. Sabe o que significa aqui no grego? Nova criação. Ele, o Senhor, fala: você é uma nova criação. Nova criação. Sabia disso? É uma nova criação. Aproprie disso na sua vida. Sabe, é uma nova criação. Vai lá para você dizer: quando a pessoa nasce genuinamente, você olha para ela e fala: meu Deus, não é um esforço para ser diferente, não é você se mudar, não é você se transformar, não é você mas é você ser transformado. Aleluia. Isto é o novo nascimento. Às vezes nem você percebe. Normalmente, primeiramente, você nem percebe. Quem percebe são as pessoas que andam com você. E você chega um nível de tanto novo nascimento que tem alguns que não querem nada, não suportam mais nem andar com você. Porque a luz é tão grande chegando na sua vida que um morcego não aguenta. Não pode. Porque às vezes você fica triste: depois eu converti, estou sem amigo. Aqui não tem isso não, né? Meus amigos se foram.
Procura o conhecimento. Muda. Porque é o seguinte: profundidade chama profundidade. Espiritual atrai espiritual. Você começa a ter cheiro no mundo espiritual. Não é mais o cheiro do pecado, é o cheiro de Cristo. Amém. Sabe disso? Sabe o que Deus começa a ver? Não é mais o velho homem, começa a ver Cristo. Vocês sabem, só tem dois homens que Deus vê. Deus não vê você, nem Marco Antônio, nem João, nem Mauro. Deus vê dois homens, Adão e Jesus. Aí quando você batiza, não é tomar um banho, mas uma experiência espiritual. Você morre com Cristo e nasce um novo homem. Aleluia por isso. Tem muita gente aí que está sendo batizada na Assembleia, na Presbiteriana, na Uvinha, mas não está sendo batizado em Cristo. Só quem é batizado em Cristo que tem nova natureza. Tem muita gente, você não vai sair falando isso aqui, não. Estou falando mal de ninguém, estou mencionando. Né? Então os irmãos lá também do passado, talvez só batizando na Uvinha, mas não nasce com batizado em Cristo. Sabemos? Você tem que batizar em Cristo. O batismo é uma experiência espiritual, como a ceia. Sabia? Quando você morre, é batizado, é fundado, é submergido em Cristo. As coisas velhas ficam para trás. E quando você levanta ali, não é Maria ou José, levanta Jesus. É você o homem espiritual. Diante de Deus é você. Levanta ali alguém que não deve mais nada para a lei espiritual. Você levanta justificado. Sua ficha é limpa, porque agora é nova pessoa. Vai procurar, não tem mais. Cadê o José doidão? Não tem mais. Cadê a Maria malucona? Não tem mais. Pode procurar, morreu. Cadê o José cana brava? Não tem mais. Cadê o cadê o pitbull rebelde? Não tem mais. Morreu. Agora é Jesus. Tem revelação de nascimento. Novo nascimento. Primeira coisa, Pedro falou: tu és Cristo. Mas sabe o que acontece? Você se torna bem-aventurado, feliz. Não é felicidade do mundo, é diferente. Pode estar passando pela pauleira que for, mas é feliz. É bem-aventurado. É abençoado, que nasceu de novo. Amém? Por isso? Amém. Deixa eu colocar, senão eu estou falando muito sobre isso. Qual o primeiro livro de revelação? Tem que ter revelação de quem? Da salvação em Cristo. Tem que ter revelação que a salvação não é igreja, não é religião, não é pastor, não é padre, não é filosofia, não é teologia. A salvação é Cristo. E salvação nos fala da entrada da nova vida dentro da sua velha vida. Salvação, novo nascimento, nos fala de que morreu, pode ser o que for, e agora nasceu em Cristo, é nova criação. É isso, e você tem que viver isso. Ah, pastor, mas tem hora que segunda-feira, terça, vemos treino, esquece, você tem que vir, você fala: nasci em Cristo. Toma posse disso. Segundo nível, você não pode ficar só no nível da salvação. Qual é o segundo nível? Olha para você ver. Versículo 17 diz: ele teve a revelação. Tu és o Cristo, o Filho de quem? Olha lá, o Filho do Deus vivo. Mas não ficou só nessa revelação. Olha a segunda. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo, mudou o nome. Tu és? Depois que tem novo nascimento, muda o nome. Não é mais Simão Barjonas, agora é Pedro. Amém, querido? Muda. Depois que tem revelação, muda. E o que ele fala? Sobre esta pedra, segundo a revelação, Jesus fala: eu vou edificar a minha igreja. Qual o segundo livro de revelação? Você tem que avançar. Revelação que seja igreja. A grande maioria das
das pessoas, isso aqui eu precisava pelo menos umas 3 horas, vou resumir rapidamente. A grande maioria das pessoas não passa no primeiro nível de revelação, de salvação, de salvo. Por isso que tem muita gente, por não avançar mais na revelação, descamba com a vida só religiosa, prática religiosa, vida religiosa, porque fica só no nível da salvação. Não tem revelação do que é a igreja, a minha igreja, a igreja de Jesus. Por isso tem muita gente que o negócio é assim: batizei, estou salvo do inferno. Está bom demais. Sou bonzinho, moralmente está correto. Está bom, levou minha vida. Né? Aqui dentro ele é sagrado, lá fora não é sagrado. Divide a vida dele. Estou me entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos de crescer na revelação. E o segundo nível de revelação, você tem que sair do nível, você tem que avançar só de sal. Porque se você ficar só no nível de sal, você não vai se transformar em igreja de Jesus. Tem muito sal que ainda não é a igreja de Jesus. Sabia disso? Porque não tem revelação. Eu sou salvo porque eu batizei, frequento a missa, quando dá. Aqui não deve ter isso. Vou no culto quando sinto, quando dá, quando posso. Aí fica só no nível da religiosidade. Faz, não faz, pode, não pode. Aí não tem revelação da graça de Deus, ele acha que tem que sempre fazer alguma coisa para merecer de Deus. Pedir para discipular que não tem isso. Nossa, está pedindo demais. Liberar a célula, Deus me livre. Isso é fanatismo, aqui não tem isso. Nossa, vive na igreja. Mentira, né? Eu acho mentira. A maior mentira que eu acho que é quando fala vive, mais gente que pensa. Só que vem para o culto, vem para a reunião, viver na igreja para mim 24 horas. Aí eu pergunto, mas não fala não quantas horas no dia? Vamos estudar na igreja. Se o povo dá uma 8 horas, estão vivendo na igreja, 8 horas está dormindo. Você estuda, não estuda? 4, 5 horas, então já são 13, 15 horas. Eu não vivo na igreja, 15 horas está dormindo, está estudando. Eu trabalho 8 horas, 8, 16. Então 16 horas você não vive na igreja, você está trabalhando, você está dormindo. É uma mentira, né? Isso é coisa espiritual. O cara, quando ele não avança no nível de revelação, quando ele fica quanto muito no nível de salvação, ele não se torna igreja. Ele é cheio de autopreservação. Para ele é loucura esse trem de liderar a célula, ganhar vidas, dizimar, orar. Eu não sei se tem isso aqui, mas lá em Taguatinga tem muitos pais e os filhos começam a ficar apaixonados por Jesus, principalmente adolescente. Vou tirar meu filho dessa igreja que está virando fanático. Nada, porque a molecada tudo quer Jesus, em vez de querer droga. Aí o próprio pai, que é crente carnal, só tem revelação de salvação, o filho está entendendo o que é igreja, ele começa a implicar com o filho, não vou tirar dele. Isso não vai atrapalhar os estudos. Religioso. Somos salvos. Não aprendeu a se tornar igreja. Não entendeu que precisa de ser a pedra viva, que é o salvo. Precisa de ser não só pedra viva, precisa se tornar um edifício igreja. Entendeu? Deixa eu dizer para você, uma igreja que avança é uma igreja que é formada não só de salvos. É uma igreja que os salvos, que é a revelação, precisa transformar em igreja. Precisa crescer na revelação. Pastor, o que é igreja? Eu falei, eu não tenho tempo, isso aqui é muita coisa, mas deixa eu mencionar alguma coisa aqui para você ver. O que é igreja? 9h30 termina, João? Não vou avisar vocês. Eu deixo eu falar 2, 3 horas, não sabe disso. Deixa eu dizer um negócio para você. Que tem um demônio virtual toda vez, misericórdia, onde digitar, só a graça. Aí, vamos lá. Esqueci de. Olha bem. A pessoa precisa, sabe, depois da salvação. O primeiro estágio qual que é? Salvação. Qual que é o alvo desse primeiro estágio da revelação da salvação?
novo nascimento. Tem que nascer da água do Espírito. Tem que nascer do Espírito. Não pode ser o que nós temos. Bonito, legal, chefe de sinagoga. Aí quando chega para Jesus fala: você tem que nascer de novo, filho. Mas como? Eu sou um cara, nossa, eu sou um líder de uma sinagoga, eu sou um cara respeitado, eu sou moralmente, todo mundo bate palma. Pois é, você não entendeu nada ainda. Tem que nascer da água e o Espírito. Ele ficou mais doido, não tinha relação de salvação. E podemos. Ah, o senhor está dizendo que eu tenho que nascer, tenho que voltar para o barriguinho da minha mamãe, que tem 60 anos, um homem de 40 nascer. Não, não estou falando, tem que nascer da água e do Espírito. Tem muita gente que é prepotente, gente boa, bem intencionado, frequenta uma sinagoga, tem tradição de sinagoga, mas ainda não entendeu que tem que nascer da água do Espírito. Nasceu da sinagoga, ainda nasceu da água do Espírito. Vocês estão entendendo? É claro isso? Isso é uma revelação, você entendeu? Agora, você precisa enxergar. Tá? Enxergar o quê? Deus precisa de ver você agora de outra maneira. Como que Deus precisa de ver você para você se tornar útil para Ele cumprir o propósito que Ele tem? Você precisa de quê? Resolver a situação do pecador caído. E qual a maneira de resolver isso? Nascer de Cristo. Porque só Ele é justiça. Só Ele foi ter uma nova terra e pagou o preço do estado e da morte. Não tem meia condenação. Não tem meio condenado e meio não condenado. Está pago. Foi feito. Foi consumado. A obra de Jesus está completa. Por isso que agora eu descanso. Agora eu tenho paz para com Deus. Minha relação agora com Deus não é a relação de um Deus com o pecador. A relação agora de um Deus que é pai com filho. Eu não sou mais pecador, eu sou filho. E Ele me ama. Tem mais, não é só filho, não é filho rejeitado. Não é aquele filho que o pai fazer o quê? Para nascer? Não, eu te amo. Você é uma obra-prima que eu criei. Eu tenho plano para você, eu tenho destino para você, eu tenho plano. Você pode agora chegar em mim e dizer: ah, papaizinho querido, me dá corda. Sabe, não é de culpa, de troca. Vou fazer para me amar, se eu não fazer, não me ama. Vou fazer para me aceitar, se eu não fazer, não aceita. Não, agora você tem um papai que ama você. Você tem um papai agora que curte você. Você tem um papai que quer você. Você tem um papai que é motivo de alegria, não tristeza. Você tem um papai que tem agora paz contigo. Ele não tem raiva de você. Ele não condiciona uma boca, isso é graça. Relação de graça. É isso. Mas é avanço um pouquinho mais. Você precisa agora de ter uma visão mais profunda. Qual é a visão? Que a igreja agora tem certificado. Jesus falou: a minha igreja. Ele não falou outra igreja, porque significa que pode ter outras igrejas. Pode ter a igreja do apóstolo, do bispo, pode ter a igreja do fulano, do ciclano, mas não é essa. Qual que é a igreja? Jesus, o corpo de Deus. Essa é a igreja que Deus quer. Essa é a igreja que Deus vai usar. É esta igreja que o Espírito Santo trabalha noite e dia. Inclusive nesse exato momento está me usando para construir vocês. É esta igreja que tem que ser construída todo dia por Espírito Santo. Tem CDL, tem seminário. De domingo tem que ter palavra de Deus, evangelho de Deus, e não autoajuda, palestra. O que mais tem hoje são palestras para agradar a nós. Está faltando palavra, pão. As pessoas têm que ter pão, Jesus. A pessoa está com salsicha, carne seca, em cima dos frutos, torando bolé, balinha, e não é pão do céu. Entendeu? Só me machuca. Espero que você esteja entendendo. Estou falando de coisas tão profundas, eu sinto na profunda. Se o crente entender isso, ele vai entender muito. Seu compromisso muda, você não espera só baixo. Senhor, eu tenho que salvação, graça. Sou filho. Eu agora me relaciono com Deus irado, com o pecador sou eu. Eu agora não estou em guerra por causa do meu pecado. Agora eu tenho paz.
Oh Deus, por causa de Jesus Cristo, que é a minha justiça. Se fez justiça no meu lugar. Mas o irmão se casou. Eu preciso crescer. Por que eu sou salvo? Por um motivo. Não é ser salvo para ser salvo. É ser salvo para um propósito maior. Qual é o propósito? Para que eu sou salvo para se transformar, ser edificado em igreja. Para o seu irmão, você é salvo para depois ser edificado, trabalhado para se tornar igreja. Por isso você tem como líder fazer o quê? Qual a visão? Eu estou falando de visão, eu estou te dando uma visão geral. O que você tem que fazer? Sua célula não pode, você não tem que ter a visão de que célula é só latinho. Isso não é isso. Você tem que entender que a célula, a igreja, de uma maneira menor, para quê? Para pegar aquelas vidas ali, pregar o evangelho da salvação. Depois que o evangelho da salvação foi entendido e chegou, você vai levar cada um ali a se tornar igreja, construir igreja, ser igreja de Cristo. Povo, vós sois sacerdócio real, reis e sacerdote, nação santa. Tem que se cuidar. Esse é o segundo nível. Tem que avançar para ele. Tem que entender, tem que ter revelação. Deus me tem revelação. Sabe, a pessoa percebe nesse estágio que não é apenas um perdoado dos seus pecados. A pessoa precisa entender que existe uma obra de Deus a ser edificada, chamada igreja, aqui na face da terra. Sabe, a igreja está sendo construída pelo Espírito Santo de Deus. Por isso a igreja tem que ser uma igreja viva, cheia de unção, cheia do Espírito Santo. Sabe, onde cada culto ele lidera, ele prega, ele ensina, onde cada aula ele prega, ele ensina, sabe, onde cada encontro ele ministra, ele fala, em cada reunião de célula ele fala, ele trabalha, ele ministra, em cada discipulado ele trabalha, ele ministra, porque a igreja é uma construção do Espírito Santo de Deus. Tem que se transformar nisso, entendeu? É isso que tem que levar. Cada vez que você estiver com os seus discípulos, com os membros da sua célula, tem isso em mente. Você está ali para, sabe, ser edificado para edificar. Você não está para entreter pessoas. Você não é o Silvio Santos, não é o Bozo da vida. Você não é um Mr. Bean. Não, você foi chamado para ser edificado e edificar. O alvo de vocês, que é a sua célula, seu discipulado, a igreja, os irmãos com você, é edificar. Não é só fazer um grupinho de amiguinhos. É mais do que isso. Você não corpo, um edifica o outro. Um ministra no outro. Um leva Cristo para o outro. Cristo tem que crescer em nós. Só é igreja quando Cristo cresce em nós. A igreja é um corpo. Esse corpo tem o nome, a igreja é Jesus. Se não é Jesus, não é igreja, é outro tipo de igreja. Vocês estão me entendendo, irmãos? Está claro isso para vocês? Então, nosso trabalho é isso. Por que nós temos que trabalhar para o projeto de inclusão do CDL seminário? Por que nós temos que trabalhar para cada dia, para aplicar no nosso coração, para estar cheio do Espírito, ter reuniões com unção, palavra com unção, células com unção? Porque é o Espírito que constrói a igreja. É o Espírito que move a igreja. Palavra, Espírito, palavra, Espírito. Esta é a matéria-prima que Deus, as matérias-primas que Deus usa para formar uma igreja verdadeira, para formar o corpo de Cristo. Por isso nós temos que investir muito em experimentar e ter presença de Deus, manter a presença de Deus, manifestar a presença de Deus. Amém, querido? Atrair a presença de Deus, sabe? Segurar a presença de Deus. Aleluia, Deus. É só assim que a igreja de Cristo é edificada. Eu na casa, para que a igreja decepcionada com a igreja. Vamos voltar para as palavras. É a mesma coisa de você pegar sua esposa, você ama sua esposa, não? Irmão, eu preciso seu marido virar para você e falar:
Eu só acho bonito a sua cabeça, o resto eu não quero. É a mesma coisa hoje, sabe? Não gosta de igreja, mas ama Jesus. Mentira! Voz do diabo. Como é que você fala que ama Jesus, mas não ama a igreja, não ama o corpo, não vira igreja, não compromete com a obra do corpo, não tem aliança com a obra do corpo, não investe no crescimento do corpo, não submete ao corpo, não está no corpo, não é corpo, é só uma mão podre, porque se tirar do corpo vira só um pedaço podre, porque não circula vida. Como? Se o alvo de Deus para você, Pedro, é o seguinte: primeira revelação, tu és o Cristo, mas então, por causa dessa revelação, tem algo mais agora que eu quero que vai acontecer. Vou edificar a minha igreja, para que as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Por isso eu quero dizer para vocês, eu vou resolver aqui. Sabe? Esse é o plano que você invertir, nosso Deus invertir. Sermos igreja para lá. Na igreja prédio. Na igreja só um auditório cheio de uma massa de gente que não tem compromisso com Deus, não ama Deus, só quer a oração do Pai Nosso, benzer e vai embora para casa. Mas a gente é apaixonado. Gente que diz: Senhor, eu quero forma em mim, Cristo. Porque só quando forma em Cristo que eu vim à igreja. Discipulado. Andar aliançado, eu preciso de você precisa de mim, porque Deus vai usar eu para aperfeiçoar Cristo em mim, e você para aperfeiçoar Cristo em mim. Sozinho eu não vim, eu não sou edificado como igreja, eu não sou Cristo. Sozinho eu sou só no máximo uma pedra viva. Eu preciso de você. Vamos ser igreja. Vamos ser igreja, vamos ser corpo de Cristo. Vamos ser gente transformada à imagem e à semelhança. Igreja só será igreja se parecer com Jesus, porque igreja é Jesus. Por isso que nós temos que zelar do nosso discipulado. Sabe, quando você não chega no ponto de dizer: eu quero discipular de Cristo, você não vai ser um livro de salvo, você é o máximo religioso. Cristo tem que ser formado. Deus só enxerga dois homens, Adão e Jesus. Quanto mais poção de Jesus eu tenho na minha vida, mais igreja. Quanto mais poção de Cristo em mim, mais igreja, mais corpo de Cristo em mim. Eu quero explicar. Pastor, como é que eu me transformo? Não é você se transformar. Você já é em Cristo. Você tem que tomar posse dessa identidade. Amém. Posse. Amém, querido? Qual uma das suas funções como líder, como discipulado? Visão. Você está notando que eu estou te dando visão. Ser formado e formar Cristo nas pessoas. Não é formar assembleano, liderança, presbiteriano, católico, batista, mas é formar Cristos. Quanto mais Cristos, os salvos se tornarem, mais a igreja está sendo edificada. Perseguir esse padrão, essa forma, esse modelo. Entendeu? O padrão do Filho perfeito. Se tornar como Filho, como primogênito de Jesus. Isso é assim. Aí você fala: acabou por aí? Não! Eu falei: eu estou resumindo, não dá para entrar mais aqui e mergulhar. Mas por último agora, pastor, entendi. Primeiro livro de revelação, qual é? Nascer de novo em Cristo. Para não ficar só falando de salvo, mas de salvo se transformar em igreja, discipulado, transformação de caráter, de alma, de vida, formação de imagem e semelhança de Jesus, compromisso, aliança, paixão, envolvimento do corpo, uma obra, doação, vida.
Mas Deus só quer que seja salvo para ser salvo? Deus só quer que seja salvo para ser igreja? Não. Deus quer que você seja salvo para ser igreja, para se tornar depois da última revelação. Qual que é? Dar-te-ei as chaves do reino do céu. Qual é a visão, o desejo que Deus sempre teve de viver desde a eternidade? Sermos reis e sociedades. Final história que Deus quer o quê? Reino. Reino do teu reino. Esta é a oração de Jesus. O que é reino? Lembra o início? Quando Deus cria Adão e Eva, qual era o propósito? Serem religiosos? Qual era o propósito de criar Adão e Eva? Serem só salvos? Qual era o propósito de Adão e Eva? Ser os seus representantes para que o seu governo, sua vontade, o seu domínio, a sua vida, o seu padrão, a sua glória se expandisse em todo o mundo. Isso é reino. Isso é os céus invadindo a terra. O sobrenatural se tornando natural. O sobrenatural. A palavra de Deus é pegar eu e você, Simão Bajão, nos transformar em Pedro, igreja, para que se torne uma igreja que realmente reina. Homens e mulheres reinantes. Coisa tremenda isso. Essa é a vontade eterna de Deus. Por isso que nós fazemos aqui é um ensaio, é um treinamento. E às vezes eu fico vendo, sabe, os irmãos às vezes muito natural, muito carnal, falta de revelação. Sabe, tem uma briguinha com o outro, eu vou na igreja, eu vou para outra. Meu Deus, se você não está aprendendo de agora a amar, a perdoar, a suportar, como é que você vai virar rei? Como é que você quer viver debaixo do rei? Como é que você quer viver a vida do rei? Como é que você quer submeter a vontade do rei? Como é que você quer reinar? Você vai ser reinado pela mágoa, pela infantilidade. A infantilidade vai reinar você, a carnalidade vai reinar você, entendeu? A milímetro vai reinar você, o ego vai reinar você. Você me entendeu, meu irmão? Você viu o tanto que isso é importante a você, a sua criação? No final, o que Deus quer fazer com você? Rei e sociedade. Reinar eternamente o Rei. Habilitados. O seu instrumento do sobrenatural. O sobrenatural é a vida de Deus no face da terra. Uma raça do céu povoando a terra. Uma raça de filhos de Deus provados, mais semelhança do Filho primogênito de Jesus, espalhados nessa terra. Isso é a obra de Deus. Essa vida de igreja hoje nos tem que tornar a igreja. Tudo nosso ego individualismo tem que ser quebrado. Senão, vai ficar ali, naquele nível. Vou repetir para você: todo egoísmo, todo individualismo, tudo que é obra da sua força, da sua vontade, da sua obstinação, do seu raciocínio natural, precisa de ser tratado para ser aceito e aprovado para se tornar rei. Sozinho em casa você nunca vai ter isso. Você tem que vir à igreja, tem que ser edificado na igreja, tem que aprender a ser igreja. Não adianta só ser salvo. Às vezes você fica gemendo aí, revoltado, magoado. Ai, cara, gostei da igreja. E graças a Deus que o pai está trabalhando no filho. Dê graças a Deus que o pai está amadurecendo o filho, está treinando o filho. Sabe para quê? Para reinar sobre todas as nações. Deus podia ficar na criação só no cachorro, se o propósito dele fosse maior. Se
Deus fizesse um zoológico, deixava só o Éden e os cachorros fechados. Eu gosto de muito. Você fica com essa visãozinha, que sensacional. Deus me enxerga você. Deus te enxerga, reis e sacerdotes. Oi, nobreza. Se torna nobre com Jesus. Caráter de Cristo. Não se dando nem próprio vontade. O que mais? Amor, alegria e paz. O que mais? Benignidade. Cheves. O quadro você sempre tem que ter na mão. Sempre Deus vai trabalhar na sua vida. Um filho que, mesmo sendo Deus, não supôs ser igual a Deus, mas se colocou na forma de servo e foi o que? Glorificado, colocado acima de todos os nós. Isso é para você e para mim também. Eu estou treinando a igreja de Formosa, não é só para ficar sendo a igreja de Formosa. Eu estou formando aqui uma geração de recebedores. Filhos e filhas aprovados, treinados, tratados. Por isso, se vou dizer um negócio para você, Deus vai sempre trabalhar para aniquilar todo o seu individualismo e todo o seu egoísmo, chorando, berrando, dor de barriga ou não, Ele vai trabalhar. Se você nasceu de novo, Ele vai trabalhar. E para isso você precisa de igreja, de célula. E célula não pode ser só reunião. Igreja não pode ser só reunião. Igreja tem que ser uma comunidade onde o Espírito de Deus é a influência, é o professor, é a lição, é a regra, é a liderança. É para isso. É o tempo seu de treinamento, de formação, de edificação da sua vida. Deus tem que nos edificar, não só crentes religiosizados. Isso é o propósito de Deus. Sua célula serve da maneira da escola dos céus de treinamento. A igreja não pode ser só um auditório gospel de religião. A igreja não pode ser casinha de religião. A igreja é a família de treinamento para reis e sacerdotes. A igreja é, sabe, a comunidade da formação de reis e sacerdotes. A gente tem construção para isso. Isso é igreja. Isso que eu amo ensinar. Como é que você vai tornar só você não frequentar de culto? Nunca. Você vai ser só um consumidor de palestra da Bíblia e um consumidor de músicas bonitas, maravilhosas. Mas transformação não vai ter. Para ter transformação tem que ser igreja. Para ser igreja tem que ter convivência. Para ter convivência você tem que tomar a decisão de dizer: vou aprender a tomar a cruz, vou aprender a iniciar a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Vou aceitar o quebrantamento, vou aceitar o tratamento, desenvolver visão espiritual. Para de ficar desenvolvendo visão de coitadinho, de vítima. Desenvolva a visão de um filho que o pai está treinando para ser um rei. Aí o pai te treina para você ser um rei, você, ai, coitadinho de mim, tadinho, só vítima, sou rejeitado, não me ama, não gosta, fiz, não reconhece, ai, não sei o que, papá, vou mudar, vou transferir, vou mudar para a igreja, vou para o mundo. Parabéns para você nessa data querida, mas pelo amor de Deus, mude de vida. Vamos crescer na revelação, vamos amadurecer, vamos ser igreja para valer, não perder tempo não. Amém, meu irmão? Amém. Posso ouvir um amém vocês aqui hoje? Amém. Deus está te levando em todos os filhos, não é só para ser salvo, não é só para ser igreja. Deus está levando os filhos para se tornarem homens reinantes. E não dominados. Serem reinantes. Esse é o final. Aqueles que reinarão sobre os cidades, sobre povos e nações. Aqueles que pregarão a lei do Senhor, que é perfeito. Aqueles que conhecem e vivem a constituição perfeita do reino dos céus. Aqueles que têm uma vida sobrenatural, que é a vida de Deus.
Amém? Essa é a visão que nós temos que ter. Quando você tem essa visão, sua vida muda, sua liderança muda, seu discipulado, seu corpo. Nesta noite eu creio que o Espírito Santo está um pouquinho. Muito resumido, mas deu para entender, amém? Deu para entender? Amém. Eu quero dizer para vocês, você está vendo tanto que você é alguém especial, tanto que nós temos a graça de servir a Deus, privilégio. Para o seu irmão, você é um grande privilegiado, porque Deus te chamou para fazer esta obra na sua vida e usar você para realizar esta obra na vida dos outros. Amém, querido? Mas qual é o resumo? Cresce em revelação, cresce em níveis de Deus. O que Pedro avançou? Tomou um ponto que Pedro usava a chave do céu. Ligado de ligado, onde os céus misturam com a terra. Não misturar no sentido de ser igual à terra, mas ele quer que eu quero misturar. Por isso que o homem fala, não tem ouro e prata, mas levanta ele. Por isso que o homem pega uma palavra simples, planta a redenção, palavra simples, nada. Jesus veio, morreu, quantos querem batizar? 3.000. Pedro veio. Esse é o nível que Deus quer nos levar. Eu quero orar por isso neste momento na sua vida. Isso é um momento de revolução na sua vida, na sua célula, na sua vida. Amém? Quantos podem dizer amém aqui nesta noite? Pode dizer amém nessa hora? Glória a Deus. Fala comigo, a vontade de Deus é que eu avance na revelação, para avançar na unção, para novos níveis na minha vida espiritual. Fala, a vontade de Deus é que eu não seja só um salvo, mas que eu seja edificado em igreja. E a vontade de Deus é que essa igreja reine, governe, domine os céus e na terra. Amém, querido? Essa é a vontade de Deus. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer? Amém. Chega lá um pouquinho, deixa eu orar rapidinho, meus irmãos. Chega aqui. Você que quer isso para a sua vida, vem aqui. Você agora vai, sabe, você vai avançar, pois na sua cabeça.